muita desinformação e informações incorretas circulando sobre as criptomoedas, especialmente sobre o Bitcoin. Ironicamente, grande parte disso vem dos mesmos veículos de mídia tradicional que afirmam combater fake news. Leitores desses artigos muitas vezes ficam com a sensação de que devem se manter afastados das criptomoedas e do Bitcoin. Alguns argumentariam que esse é o objetivo principal. Seja qual for o motivo, é hora da gente colocar o espinho nos is e mostrar o que é fake news. Lucra comigo, porque hoje vamos abordar algumas das maiores críticas do Bitcoin e revelar quais são justificadas, discutir como podem ser abordadas e examinar por que a postura da mídia tradicional em relação às criptomoedas está prestes a mudar. Bom, vou começar dizendo que a maioria das informações nesse vídeo vem de um relatório intitulado Revisitando Críticas Persistentes ao Bitcoin, que foi publicado recentemente pela Fidelity, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. O relatório ele destaca 9 críticas consistentemente levantadas por investidores ricos e institucionais em relação ao Bitcoin desde novembro de 2020. Essas críticas elas foram divididas em 2 categorias pela Fidelity. 5 são concebidas como equívocos e 4 são críticas potencialmente válidas. Os 5 equívocos são: Bitcoin é muito volátil para ser uma reserva de valor, Bitcoin falhou como meio de pagamento, o Bitcoin é prejudicial ao meio ambiente e o Bitcoin será substituído por um concorrente e o Bitcoin não tem respaldo em nada. Se esses equívocos parecerem familiares é porque são frequentemente veiculados na mídia tradicional, sublinhando a importância de educar o público sobre as criptomoedas. Isso daí, quanto às críticas que são potencialmente válidas, elas incluem a possibilidade de um bug no código do Bitcoin torná-lo sem valor, regulamentações retardarem a adoção do Bitcoin e as pessoas perderem o interesse no Bitcoin e haver desconhecido sobre o Bitcoin. A Fidelity considera que a possibilidade de qualquer uma dessas ocorrências é muito pequena, mas suficientemente significativa para poder justificar críticas. Mais importante, essas são críticas que precisam ser abordadas para que grandes investidores se sintam confortáveis em investir em Bitcoin e criptomoeda em geral. A primeira crítica equivocada é que o Bitcoin é muito volátil para ser uma reserva de valor. Os autores argumentam que a volatilidade do Bitcoin ocorre principalmente porque ele é negociado sem nenhuma intervenção. Eles destacam que a volatilidade do Bitcoin realmente diminuiu à medida que sua adoção cresceu. No entanto, reconhece que, por enquanto, o Bitcoin permanece mais volátil do que a maioria dos ativos. Mesmo assim, insistem que essa volatilidade diminuirá à medida que as pessoas perceberem a sua semelhança com o ouro e também tornando a sua reserva de valor. É importante observar que os autores parecem não reconhecer uma das principais razões da volatilidade do Bitcoin. As pessoas ainda estão tentando entender o que é e como medir o seu valor. Bitcoin é um ativo digital escasso, tecnicamente a rede de pagamento mais segura do planeta. Em um nível filosófico, o objetivo fundamental do Bitcoin é tirar o poder de controlar o dinheiro dos bancos centrais e governos. Ninguém sabe ao certo quanto um ativo como esse realmente vale, e o fato de que apenas uma pequena porcentagem do seu fornecimento é negociável aumenta a volatilidade. Da nossa perspectiva, a volatilidade do Bitcoin tem um pouco a ver com o seu status como ativo de reserva de valor. Isso ocorre porque outros ativos de reserva de valor, como o ouro, também são voláteis. Até mesmo moedas fiduciárias são voláteis. Considere o iene japonês, perdeu quase 30% do seu valor em relação ao dólar americano nos últimos 2 anos. De qualquer forma, a segunda ideia equivocada é que o Bitcoin falhou como meio de pagamento. Os autores eles argumentam que o Bitcoin
propositalmente sacrificou a escalabilidade em prol da descentralização e segurança. Eles enfatizam que comparar as 7 transações por segundo do Bitcoin com as 40 mil transações por segundo da Visa é enganoso. As transações do Bitcoin são instantaneamente liquidadas na blockchain, enquanto que os inúmeros pagamentos da Visa só são liquidados depois, às vezes dias depois. Os autores observam que o Bitcoin liquidou 3,1 trilhões em transações em 2022, 40% do que a Mastercard fez. Isso significa que o Bitcoin pode ser usado para liquidar transações de alto valor, enquanto outras transações são mais adequadas para soluções de escalonamento de camada 2, como a Lightning Network, que são mais escaláveis que a Visa. Curiosamente, os autores acreditam que a principal razão pela qual o Bitcoin não é amplamente usado para pagamentos se deve à sua classificação como propriedade nos Estados Unidos e na maioria dos outros países, o que leva a implicações fiscais. Bom, eles parecem esquecer que a infraestrutura para os pagamentos com Bitcoin, incluindo soluções de escalonamento de segunda camada e os aplicativos necessários, ainda estão em desenvolvimento. Os pagamentos com Bitcoin estão em estágios iniciais, melhorando à medida que a conscientização e a adoção aumentam. No entanto, essa conscientização muitas vezes vem com a compreensão de que o Bitcoin como reserva de valor deve ser guardado e não gasto. Agora, a terceira ideia equivocada é que o Bitcoin é prejudicial ao meio ambiente. Isso se refere à mineração de Bitcoin, que consome uma quantidade significativa de energia. Os autores eles destacam que a maior parte dessa energia provém de fontes renováveis e discutem como a mineração do Bitcoin pode realmente reduzir as emissões. Por exemplo, ela pode usar gás que seria liberado na atmosfera e subsidiar as operações de energia renovável. Eles argumentam que, se o uso de energia é justificado, depende dos valores individuais, enfatizando o potencial do Bitcoin para poder oferecer liberdade financeira. Eles perdem o ponto-chave de que a natureza deflacionária do Bitcoin incentiva a poupança, reduzindo o consumo excessivo e o dano ambiental que é causado pelo sistema financeiro inflacionário. A quarta ideia equivocada é que o Bitcoin será substituído com um concorrente. Embora qualquer pessoa possa iniciar o seu próprio Bitcoin devido ao seu código aberto, os autores argumentam que replicar o mesmo efeito de rede e ecossistema é desafiador. Eles destacam o fracasso de inúmeros projetos de criptomoedas que se autodenominaram o próximo Bitcoin. O código aberto não garante a replicação de uma rede bem-sucedida, enfatizando a posição única do Bitcoin. A quinta ideia equivocada é que o Bitcoin não tem respaldo em nada, um ponto em comum entre os comentaristas da mídia mainstream, especialmente aqueles afiliados à Wall Street. Os autores argumentam que o Bitcoin é respaldado por código de computador imutável e pelos participantes do seu ecossistema, incluindo usuários que realizam transações na blockchain, mineradores que processam essas transações, nós que armazenam o histórico dessas transações, desenvolvedores que mantêm e atualizam o código e detentores do Bitcoin. Eles destacam que um grande ecossistema desses participantes é o que respalda o Bitcoin e cada usuário minerador, nó, desenvolvedor ou detentor adicional aumenta ainda mais esse respaldo. Alguns argumentaram que o Bitcoin também é respaldado pela energia usada para garantir a segurança da blockchain do Bitcoin. Se esse for o caso, o uso imenso de energia pelo Bitcoin sugere que ele é respaldado por mais do que a maioria dos ativos. No entanto, os autores parecem ter perdido o fato subjacente de que o Bitcoin tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem. No final do dia, é isso que importa. Se todos decidirmos que o ouro não tem valor, seu preço cairá perto de zero, embora ainda seja usado em algumas manufaturas.
Isso é especialmente verdadeiro para moedas fiduciárias que são literalmente respaldadas pelo decreto governamental. Esse é literalmente o significado de fiduciário. Se todos decidirmos que nossas moedas fiduciárias são sem valor, eles realmente se tornarão sem valor. É por isso que as autoridades financeiras são tão obcecadas com aparências e credibilidade, e também porque temem qualquer concorrência de moedas fiduciárias estrangeiras ou moedas verdadeiramente soberanas como o Bitcoin. E pensando bem, é bom que a maioria delas não considere o Bitcoin como moeda. Se fizesse isso, aumentaria provavelmente a probabilidade de uma repressão regulatória. Enfim, quanto às 4 críticas restantes que poderiam ser justificadas, a primeira delas é a possibilidade de um bug no código do Bitcoin torná-lo sem valor. Os autores, eles argumentam que, reconhecendo que um bug é sempre possível, dado que lidamos com uma rede global de mineradores e nós. Eles detalham 2 casos em que o Bitcoin enfrentou bugs. O primeiro aconteceu em 2010, quando alguém conseguiu criar 184 bilhões de Bitcoins sem minerar. Felizmente, isso foi corrigido rapidamente por Satoshi Nakamoto. Infelizmente, o segundo caso, em 2013, foi mais problemático. O Bitcoin ficou offline por 6 horas após uma atualização em seu software de nó causar um fork temporário na sua blockchain. Felizmente, mineradores e desenvolvedores conseguiram coordenar uma solução revertendo a blockchain do Bitcoin para o bloco anterior ao fork. No entanto, isso ainda fez com que o Bitcoin caísse 20% para 37%. Os autores enfatizam que esses eventos destacam a importância contínua de segurança e desenvolvimento do código do Bitcoin. O fato de o Bitcoin não ter tido problemas técnicos desde 2013 e ter uma disponibilidade de 99,9% desde 2009 é destacado. No entanto, os autores admitem que outro problema técnico após futura atualização é teoricamente possível e poderia resultar em uma queda do preço precipitada. Eles expressam surpresa por os autores não mencionarem a computação quântica, que parece ser uma ameaça muito maior do que um bug no momento. Para contextualizar, os computadores quânticos poderiam ser teoricamente algo para quebrar o código criptográfico do Bitcoin, tornando-o inútil. Os desenvolvedores do Bitcoin estão cientes desse risco e os autores também observam que um ator malicioso com um computador quântico provavelmente miraria em outras infraestruturas primeiro, como bancos. No entanto, destaco que governos poderiam teoricamente usar computadores quânticos para derrubar o Bitcoin se ele se tornasse uma ameaça. Isso se relaciona com a segunda crítica potencialmente justificável ao Bitcoin, de que regulamentações poderiam retardar sua adoção. Os autores argumentam que a regulamentação é otimista, pois sinaliza que o Bitcoin é significativo o suficiente para poder justificar a regulamentação. No entanto, eles reconhecem que há casos em que a regulamentação pode se tornar excessiva, citando casos da Signature Bank e do Silvergate Bank, que foram pressionados por regulações a encerrar suas operações. A terceira crítica racional ao Bitcoin é que pessoas poderiam perder o interesse. Bom, os autores consideram a possibilidade de isso ocorrer devido às moedas digitais emitidas por bancos centrais, os CBDCs. Eles afirmam que CBDCs poderiam ter características opostas ao Bitcoin, buscando total controle financeiro, em oposição à liberdade financeira promovida pelo Bitcoin. No entanto, destaco que a adoção do Bitcoin continua a crescer com um aumento significativo no número de carteiras do Bitcoin com menos de 10 Bitcoins, indicando não apenas mais adoção, mas também uma distribuição maior da riqueza. A quarta crítica, potencialmente justificável, é a presença de desconhecidos, ou seja, problemas imprevisíveis. Os autores reconhecem que
há coisas que não podem ser antecipadas, destacando a possível reaparição de Satoshi Nakamoto como um desses desconhecidos conhecidos. Isso é mencionado como um fator de risco em relatório da Coinbase. Por fim, os autores discutem por que o tom da mídia convencional em relação às criptomoedas está prestes a mudar. Eles sugerem que a influência de grandes gestores de ativos como a BlackRock pode estar mudando a narrativa, tornando-a mais favorável às criptomoedas. Isso pode levar a menos FUD, que é medo, incerteza e dúvida na linguagem em inglês. Na mídia, eles alertam que essa mudança pode ser favorável a entidades alinhadas com gestores de ativos, criando uma dinâmica complexa no setor, e enfatizam a importância da educação do público sobre criptomoedas para poder garantir uma compreensão precisa e evitar manipulações da mídia. É isso, pessoal. Essas foram algumas das maiores críticas ao Bitcoin. Algumas delas até que podem ser justificadas e com a postura da mídia tradicional em relação às criptomoedas está prestes a mudar. Se você quiser continuar recebendo mais conteúdo útil, então lucra comigo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se você quiser ajudar os outros, compartilhe esse vídeo com eles se eles gostarem de cripto, é claro. E se você quiser se ajudar, lembre-se de conferir a descrição dos vídeos. O Lucra Comigo pode te ajudar você a obter um desconto em algumas das melhores cold wallets do setor, carteiras que manterão as suas criptomoedas seguras enquanto você acumula. Se você quiser aproveitar os descontos, use o link na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, abraços!